Queria que vocês recebessem ele aí com um aplauso abençoado, para glorificar a Deus. Gidaldi, há coisas que só o céu pode revelar e só Deus pode pagar. Acho que essas duas coisas, a instrumentalidade que ele foi de Deus aqui para nós, é algo que só o céu pode revelar. Aqui não dá para a gente mensurar. E não temos nenhuma oferta paga. Há coisas impagáveis. E ser instrumento de Deus aqui para nós, na nossa nação, está dentro dessa cota. Vou falar agora, te amo. E te amo também. Já ficou com ciúme, fala para ele que ele ficou com ciúme. E te amo também. Muito obrigado, que Deus possa continuar te usando cada vez mais, melhor, para a glória dele, que é isso que interessa. E conte que aqui tem uma multidão de amigos aqui, amém? Muito obrigado. Silas. Let's hold hands together. Vamos segurar as mãos, dar as mãos. Jesus disse: wherever any two shall touch and agree, aonde dois tocarem, concordarem, concerning anything on the earth, referente a qualquer coisa na terra, it shall be done. Será feito. By our Father, meu Pai, our source, nossa fonte, who is in heaven, que está nos céus. He is our source. Ele é a nossa fonte. Abba. Father, Pai, you know I cannot teach. Tu sabes que eu não posso ensinar. My speech is weak. A minha fala é fraca. And so I will talk. Então eu falarei. You teach. E tu ensinas. By your Holy Spirit. Pelo teu Santo Espírito. I surrender myself to you. Eu me entrego a ti. You speak to your people. Tu falas ao teu povo. While I talk. Enquanto eu falo. Change us. Muda-nos. Make us repent. Faça-nos arrepender. Change the way we think. Muda a maneira que pensamos. And we will give you all the glory. E nós vamos te dar toda a glória. In the name of your Son, no nome do teu our Filho, King, o nosso Rei, Jesus Christ. Jesus Cristo. Speak to us. Fala conosco. Amen. Amém. I want you to shake 3 hands and tell them, watch me change right before your eyes. Eu quero que você cumprimente 3 pessoas e diga o seguinte: veja como eu vou mudar aqui na frente dos seus olhos. Hallelujah. Aleluia. Now tell your neighbor. Agora diga ao seu vizinho. If you knew, se você soubesse who I really was, quem eu realmente sou, you would take me for lunch today. Você me levaria para almoçar hoje. Let's give Jesus a big hand of praise. Vamos dar ao Senhor um grande aplauso de louvor esta manhã. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. This is a sad day. Hoje é um dia triste. Because I do not want to leave you. Porque eu não quero deixar vocês.
I will come back in October. Eu vou voltar em outubro. Please, on behalf of my wife and I, Por favor, no meu nome, em nome da minha esposa, thank you for your love, muito obrigado pelo vosso amor, your hospitality, a hospitalidade, your support. seu apoio. We feel like family. Nós nos sentimos como família. Thank you. Muito obrigado. In this last session, Nesta última sessão, I want to talk to you eu quero falar convosco about your responsibility. sobre a tua responsabilidade. So please write this topic down. Então, por favor, escreva este tópico: The purpose and power of the church. o propósito e o poder da igreja. Kingdom ambassadors. Embaixadores do reino. The purpose and power of the church. O propósito e o poder da igreja. Kingdom ambassadors. Embaixadores do reino. Please take as many notes as you can, Por favor, anote o máximo que você puder and be sure to get some of the books in the back, e tenha certeza que você compre os livros lá because atrás, knowledge is the key to freedom. porque o conhecimento é a chave para a liberdade. Read as many books as you can. Leia quantos livros você puder. Every month I read 4 books. Todos os meses eu leio 4 livros. This is my commitment Essa é a minha, eu tenho esse compromisso for the last 27 years. pelos últimos 27 anos. I am always reading, Eu estou sempre lendo, because I discovered years ago porque eu descobri anos atrás my greatest enemy que o meu maior inimigo is not the devil, não é o diabo, it is ignorance. mas é a ignorância. Jesus said, Jesus disse: my people perish meu povo perece, not because of the devil, não por causa do diabo, not because of sin, não por causa do pecado, but because of a lack of knowledge. mas pela falta do conhecimento. So invest in your own knowledge. Então invista no seu próprio Go and conhecimento. buy all the books you can, Vai e compre todos os livros que você puder and spend the next 6 months e gaste os próximos 6 meses destroying ignorance. destruindo a ignorância. The Hebrew word for ignorance A palavra hebraica para ignorância is the word darkness. é a palavra escuridão. Satan is called Satanás é chamado the prince of darkness. príncipe das trevas. This means he rules by ignorance. Isso significa que ele governa pela ignorância. When you are ignorant, you give him power. Quando você é ignorante, você dá a ele poder. The opposite of darkness is light. O oposto das trevas ou escuridão é a luz. And the Hebrew word for light E a palavra hebraica para luz is the word knowledge. é a palavra conhecimento. And Jesus is called E Jesus é chamado the light of the world. a luz do mundo. So Satan Então is Satanás, the prince of ele é o darkness. príncipe das trevas. He controls you by your Ele te ignorance. controla pela tua ignorância. Jesus Mas Jesus, Is the prince of knowledge. ele é o príncipe do He conhecimento. destroys the Ele darkness. destrói as trevas. And Jesus said, E Jesus disse: you shall know the truth. e conhecereis a You verdade. shall know E conhecereis. Know. Conhecereis. Knowledge. Conhecimento. The truth. A verdade. And the truth E a verdade that you know que você conhece, will set you free. ela vai te libertar. More truth,
Mais verdade, more freedom. mais liberdade. So study, Então estude, invest in knowledge. invista no conhecimento. Instead of buying food, buy books. Ao invés de comprar comida, compre livros. Why? Por quê? When you buy food Quando você compra comida and you eat it, e você come, it stays in your system fica no teu sistema for 6 hours. por 6 horas. When you buy a book Quando você compra um livro and you read it, e você lê, it stays in your system fica no teu sistema forever. para sempre. Invest Invista in knowledge. em conhecimento. We have many books out there. Nós temos muitos livros aí fora. I have over, I think, 15 titles out there. Eu tenho, creio que 15 títulos aí. I cannot teach you everything I know. Eu não posso te ensinar tudo que eu sei. I've been teaching for 42 years Eu já estou ensinando por 42 anos. and I'm only here for 3 E eu days. só estou aqui por 3 dias. So take me home with you Então me leve para casa contigo and study. e estude. Brother Silas Irmão Silas has many books. tem muitos livros. Get them. Compre-os. Read them. Leia-os. He cannot teach you in 1 hour. Ele não pode te ensinar em uma What he hora knows. o que ele sabe. Pastor Chavez Pastor Jabes has a lot of ele information. tem muita informação. Read his books. Leia os seus livros. Destroy ignorance. Destrua a ignorância. Everything I know, Tudo que eu sei, I learned from somebody. eu aprendi de alguém. And so, get knowledge. Então adquira At conhecimento. the end of this session, No final desta reunião, I am going to spend a few minutes with you. eu vou gastar um pouco de tempo com vocês. My publishing companies told me Minha companhia que publica os meus livros, that my autograph que o meu autógrafo is worth $500,000 US. vale $500.000. Nice. Because I have sold millions of books. Porque eu já vendi milhões de livros. So I want to give you a gift. Então eu quero te dar um presente. When you buy a book, Quando você comprar um livro, I will spend 30 eu minutes. vou ficar lá 30 I will minutos give you my autograph e eu vou te dar o meu autógrafo in the back. lá atrás. And I will give you my personal scripture. E eu vou dar o meu versículo pessoal. You must keep the book. Você tem que manter o And livro. when I die, E quando eu you morrer, cash it in. você vende o livro $500,000. a $500,000. Amen. Amém. Are you ready? Vocês estão prontos? The purpose and power of the church. O propósito e o poder da igreja. Kingdom ambassadors. Embaixadores do reino. The original purpose of God O propósito original de Deus is very simple. é muito simples. He wanted to extend his invisible kingdom of heaven to the visible earth. Ele queria aumentar o seu reino invisível dos céus para que a terra que é visível. He wanted to expand his spiritual kingdom to the physical earth. Ele queria aumentar o seu reino aqui para a terra. God's plan O plano de Deus is a simple plan. é um plano simples. It was not a religious plan. Não era um plano religioso. God wanted Deus queria to influence the earth with heaven's culture. influenciar a terra com a cultura dos céus. God's idea A ideia de Deus was to colonize the earth era colonizar a terra with the kingdom of heaven. com o reino dos céus. In the book of Isaiah, No livro de Isaías, Chapter 9, capítulo 9, God exposes his idea. Deus ele ali explica a sua ideia. He wanted to bring the government of heaven Ele queria trazer o governo dos Influence céus, a influência on the earth. na terra. In Isaiah chapter 9, Isaías capítulo God 9, says, Deus diz: "For unto you a child will a be ti born, nasceu uma criança, unto you a son will be given, filho foi dado, and he's coming with the government upon his e ele está shoulders. vindo com o governo sobre os seus And his ombros. kingdom will last
E o forever. seu reino será eterno. The entire A Bible Bíblia inteira is about three things. é a respeito de três coisas. One, Número 1, a kingdom. reino. Two, Número 2, a king. rei. Three, Número 3, a royal family. uma família real. That's the Bible. Essa é a Bíblia. The Bible is simple. A Bíblia é simples. It's about a king, É a respeito de rei, a kingdom, reino and a royal e family. uma família real. It's about a king's desire É sobre o desejo de rei to expand his kingdom, para que ele possa aumentar o seu his reino, government, o seu governo, his a influence sua influência to a distant a territory território distante that he created. que ele criou. He wanted to expand Ele queria aumentar his invisible o seu territory território to the invisível visible world. ao mundo visível. And he wanted his children, E ele queria que seus filhos, his family, sua to família, rule that territory. governassem o território for him. para ele. Therefore, Portanto, God wanted to establish a government Deus queria estabelecer governo on earth na terra, from heaven. desde os céus. All governments establish a system of foreign relations Todos os governos eles estabelecem sistema de relações exteriores to represent its interests. para representar os seus interesses. The structure A estrutura of influence of a government de influência de governo in a foreign no territory território estranho is called é chamado foreign mission. missão estrangeira. All ambassadors Todos os embaixadores live in foreign missions. eles vivem missões Their estrangeiras. work O trabalho is deles called foreign mission. é chamado uma missão In exterior. other words, Em outras the palavras, ambassadors of Brazil os embaixadores do Brasil, in the Bahamas, lá nos Bahamas, in the United nos States, Estados Unidos, in Portugal, em Portugal, in London, em Londres, are called são chamados missions. missões. Sounds familiar. Parece familiar esses. The church A igreja, has missionaries. ela tem missionários. The Brazilian government O governo has brasileiro missionaries. tem missionários. The embassy As of a embaixadas country de uma nação is called são chamadas a mission. uma missão. And the E o ambassador embaixador is the missionary. é o missionário. The ambassador O embaixador, is called ele é chamado the State Department. o Departamento de Estado. The ambassador is also called O embaixador também é chamado Minister ministro of Foreign Affairs. de Relações Exteriores. Interesting. Interessante. Minister Ministro of Foreign de Affairs. Relações Exteriores. In the Bahamas, Lá em Bahamas, Brazil has a o representative. Brasil tem representante. Do you know what we call him? Sabe o que chamamos? Minister Chamamos ele de Of ministro Brazil. do Brasil, of Foreign Affairs. de Relações Exteriores. What is he doing there? O que ele está He's fazendo ali? representing your Ele country. está representando a vossa nação. Ambassadors O are embaixador, charged with the responsibility eles têm a responsabilidade of executing the duty de executar a tarefa of representing their government. de representar o seu governo. O Ambassadors embaixador, never represent ele themselves. nunca representa a si They próprio. only represent their government. Ele só representa o seu governo. God created you Deus te criou to be his ambassador para ser o seu on embaixador earth na to terra, represent para representar Heaven's State Department o Departamento de Estado Celestial on earth. aqui na And terra. you were sent here E você foi enviado aqui not to represent yourself. não para representar a si próprio. You are here Você está aqui to represent para the representar government of o heaven. governo dos céus. Jesus came to earth Jesus veio à terra because the first ambassador porque o primeiro embaixador, committed high treason. ele cometeu traição. He cut off relationship with the government. Ele cortou o relacionamento com o governo. Genesis chapter 3 Gênesis capítulo 3 is man's declaration of independence é a declaração de independência do homem from the government of heaven. do governo dos céus. Adam, Adão, our o father, nosso pai, declared independence from heaven ele declarou independência dos céus. and set up man's government on earth. E então ele estabeleceu o governo humano na terra. And we have not recovered since. E nós não conseguimos nos restabelecer desde aquela época. The first act of man's government O primeiro ato do governo humano was a domestic problem. foi um problema doméstico. Adam attacked his wife. Adão atacou sua esposa. He blamed her. Ele culpou-a. He told God, Ele disse a this woman Deus: you gave me. essa mulher que tu me deste. And we have not changed since. E nós não mudamos desde aquela época. Every problem Todo in problema our nation na nossa nação begins in the home. começa em casa. Because we
declare independence, Porque nós declaramos we independência, destroy our nós families. destruímos nossas The famílias. second act O segundo ato of the new government on earth do novo governo da that man terra created que o homem criou was murder. foi assassinato. One brother killed another brother. Irmão matou outro irmão. We have not recovered Nós since. não reconstruímos ainda. Our government O nosso governo on earth na terra, is filled ele é cheio with accusing each other, de um acusando o outro, attacking each other, atacando um ao outro and then killing each e other. matando um ao outro. Who kills Brazilians? Quem mata os brasileiros? Brazilians Os kill brasileiros Brazilians. matam os brasileiros. Brothers kill brothers. Irmãos matam irmãos. We have not changed. Nós não mudamos. We need Nós a precisamos new government. novo governo. Earth was never created A terra nunca foi criada to be ruled para ser by governada man's government. pelo governo humano. This is why there's poverty. É por isso que existe pobreza. Democracy A democracia is the best form of government é a melhor forma de governo we have developed, que nós temos desenvolvido and it is filled e está cheia with defects, de defeitos, competition, competição, poverty, pobreza, destruction, destruição, immorality, imoralidade, corruption, corrupção. and that's our best government. E esse é o nosso melhor governo. Has democracy destroyed poverty? Será que a democracia destruiu a pobreza? No, Não, it creates it ela cria, because it capitalizes on the poor porque ela capitaliza sobre os pobres to make a few rich. para fazer alguns ricos. This is why it's called capitalism. É por isso que é chamado capitalismo. We need a new government. Nós precisamos de um novo governo. Jesus came to earth Jesus veio à to terra restore para the restaurar kingdom of o heaven. reino dos céus. He came to earth Ele veio à to terra restore para the restaurar government of o heaven. governo dos céus. Please write this down. Por favor, escrevam aí. 7 things Jesus brought to earth. 7 coisas que Jesus trouxe à terra. Number 1, Número 1, the kingdom of o heaven. reino dos céus. Number 2, Número 2, the government of o heaven. governo dos céus. Number 3, Número 3, the laws of heaven. as leis dos céus. Number 4, Número 4, the values of heaven. os valores do céu. Number 5, Número 5, the morals of heaven. a moral dos céus. Number 6, Número the 6, culture of heaven. a cultura dos céus. And number 7, E número 7, the society of a heaven. sociedade dos céus. Please buy this tape. Por favor, CD. compre esse CD e esse DVD. Because I will say many things you will not understand. Porque eu vou dizer muitas coisas que vocês não vão entender. You must listen to it over and over Você again. tem que ouvir repetidas This is vezes. too important. Isso é muito This importante. knowledge Esse will set conhecimento you free. vai te libertar. Jesus came to earth Jesus veio à terra not to bring a religion não to para earth. trazer uma He religião à came to bring a terra. country. Ele veio para trazer uma The nação. kingdom of heaven. O reino dos A céus. kingdom is a country. Reino é uma nação. Turn to Matthew chapter 4. Abra sua Bíblia em Mateus Everybody, capítulo please. 4. Todos, por I want you favor. to use your Bible. Eu quero que você use a The sua Bible Bíblia. is not a religious book. A Bíblia não é um livro religioso. Hold your Bible in the air for a minute. Segure a sua Bíblia no ar por um momento. Everybody, hold your Todos, Bible up. todos, segurem. Everybody, hold it up. Todos. In your hand, Nas suas mãos it's not a religious book. não está um livro It's religioso. the constitution of a country. Está a constituição de uma nação. In that constitution Nesta constituição are the promises são as promessas of the government, do governo, the rights os direitos of the citizens, dos cidadãos and the authority e a autoridade of the citizens. dos cidadãos. Wave your constitution. In the Abane a air. sua constituição assim. This is a constitution. Isto é uma constituição. It has the laws of God, Tem as leis de the Deus, promises of as God, promessas de the Deus, benefits of os citizenship, benefícios de ser and the cidadão authority of the e a government. autoridade do In governo. Matthew chapter 4, Em Mateus capítulo 4, please turn quickly. abra rapidamente. Verse O 17, versículo 17, Jesus introduces Jesus apresenta his country a sua nação to earth. para a terra. Here's what he says. Aqui está o que ele disse. Matthew 4, Mateus 4, verse 17. e versículo 17. It says, Diz o seguinte: from that time forward, naquele momento em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar: Repent, arrependa, change your thinking, mude a sua maneira de because pensar, the kingdom of heaven porque o has reino dos arrived. céus tem chegado.
Matthew chapter 24, Mateus 24, verse 13 and 14. versículo 13 e 14. Jesus said, Jesus disse: and this gospel e este of evangelho the kingdom do reino will be preached será pregado into the whole ao world mundo as inteiro a testimony como testemunho to all men, a todas as and nações. then the end will E come. então virá o fim. Look at Matthew chapter 5, Olha Mateus capítulo 5, verse 3. versículo 3. Jesus said, Jesus disse: blessed are those who are bem-aventurados spiritually poor, são pobres de for to espíritos, them belongs the porque kingdom of a eles heaven. pertence o reino dos céus. Matthew 6, Mateus 6, 33. 33. He says, seek ye Ele disse: first buscai the primeiro kingdom of o God reino de and His Deus righteousness, e a sua justiça, and all of these things todas as outras that you are coisas seeking que vocês estão will be buscando added to you. serão acrescentadas a Write ti. this down. Matthew Escrevam 4, aí, Mateus 4, verse 23. versículo Please 23. write the scripture down. Escreva o versículo. Jesus said, Jesus disse, He went through all Galilee, e então ele passou pela Galileia, teaching in their synagogue, ensinando nas and sinagogas preaching the good news e pregando as boas of the kingdom of novas do heaven. reino dos céus. Matthew 5, Mateus 5, verse 3. versículo 3. Jesus Christ is preaching. Jesus está pregando. He said, blessed are the poor, Bem-aventurados os pobres de espírito, because the kingdom belongs to porque o them. reino pertence a Matthew eles. chapter 13, Mateus 13, verse 19. versículo 19. Jesus said, Jesus diz: when anyone hears quando alguém ouvir the message a mensagem about the kingdom sobre of o God reino de and Deus doesn't understand it e não fully, entendê-la, the devil comes to o steal it diabo vem para roubar, because he's afraid of the kingdom. porque ele tem medo do reino. Matthew chapter 16, Mateus 16, verse 19. 19. Jesus said, Jesus diz: I will give you the Eu vou te keys, dar as chaves, not of a religion, não de uma religião, but I will give you the mas eu te keys darei as chaves of the country of da heaven, nação dos the céus, kingdom of heaven. do reino dos céus. Whatever you lock up on O que earth você fechar, shall be travar na locked terra, up in será heaven. também fechado nos Whatever you céus. open on E o que earth você abrir na shall terra be open in heaven. também será aberto no céu. Matthew 16, Mateus verse 16, 28. 28. Jesus said, Jesus diz: I tell you the truth. eu te digo a verdade. Some of you standing here Alguns de now vocês que estão aqui will agora not taste death não vão experimentar a before you morte see the Son of Man antes que você veja o Filho do coming Homem in His kingdom. vindo com seu reino. Matthew chapter 23. Mateus 23. Turn there, please. Abra lá, por favor. Matthew 23. Mateus 23. Every pastor, Todo pastor, read this one carefully. leia isto cuidadosamente. Everything Jesus preached Tudo que Jesus was the pregou same message. foi a mesma The mensagem. kingdom, O reino, the kingdom, o reino, the kingdom. o reino. He was not religious. Ele não era He was religioso. preaching a country. Ele pregava uma He was nação. preaching a government. Ele pregava um He was governo. preaching a culture. Ele estava pregando uma The cultura. kingdom is here. O reino The está aqui. kingdom is here. O reino está aqui. And his number one opposition E a oposição número um que ele was tinha not sinners não eram os and pecadores not the Roman e Empire. não era o Império His Romano. number one opposition A oposição número um que ele tinha was religious people. era o povo religioso. Let's read Matthew. Vamos ler Mateus 23, 23 verse 13. e o versículo 13. Jesus Christ Jesus Cristo speaking to está pastors falando a pastores and bishops e bispos and popes e papas and religious leaders. e líderes religiosos. He reads, he says, Ele diz, let's read it together. vamos ler He juntos. says, woe to you teachers of the law, Ai de vocês, mestres da you lei, religious leaders, líderes religiosos, Pharisees, fariseus, you hypocrites, vocês hipócritas, you shut the kingdom of heaven up in men's faces. vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. You yourselves do not enter it, Vocês mesmos não entram, nor would you let those who enter, who are trying to enter. nem deixem entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Outra vez. Vamos ler de novo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Una más. Mais uma vez, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus is speaking to religious leaders. Jesus está falando a líderes religiosos. Read it again. Vamos ler de novo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. The first word, A primeira palavra, woe, ai, is a terrible word. é uma palavra terrível. And Jesus spoke it to religious E leaders. Jesus falou com os líderes religiosos. Woe. Ai, Do you know what it means? sabe o que significa? Damn you. Vocês são amaldiçoados. He was angry at religion. Ele estava irado com a religião. Why?
Porque religion keeps people out of the kingdom. a religião mantém as pessoas fora do reino. Religion attempts to replace the kingdom. A religião, ela tenta tomar o lugar do reino. He said, Ele disse: you don't want to know about it. vocês não querem saber sobre isto? You don't study it. Vocês não estudam? You won't enter it. Vocês não entram? And you stop the people who are following E you vocês fazem as pessoas parar from entering the e kingdom. impedi-las de entrar no reino. He said the people Ele disse: o povo, want the kingdom, eles querem o reino, but the religion mas a religião, prevents them. ela impede-os. Read it again, please. Vamos ler novamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. I came here Eu vim aqui not to teach you a religion, não para te ensinar uma religião,